Boa noite a todos. Estamos felizes aqui de estarmos de novo reunidos, né? Em nome do nosso estudo, do nosso crescimento, em nome do nosso aprimoramento interno, para que o nosso externo seja um reflexo cada vez mais fortalecido, mais ancorado, para que a nossa vida diária seja cada vez mais fortalecida por todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Espero que tenham conseguido, nas segundas-feiras, pegar uma pergunta, ler a pergunta, para que possam, independente de estar em férias ou não, recebendo essas intuições, esse toque que a espiritualidade nos dá a todo momento. Nós vamos entrar no capítulo 10, na última aula eu falei um pouquinho sobre este capítulo, mas nós vamos voltar ao começo dele. É um capítulo maravilhoso, porque é um capítulo de esperança, é um capítulo de renovação, de alegria, de perspectiva, porque é um capítulo que fala das nossas atividades espirituais, da nossa vida ativa enquanto espírito, seja na vida terrena, seja na vida espiritual, sem o corpo material, que nada vai mudar, nós continuaremos a ser o mesmo ser pensante, a mesma vibração de luz, nós continuaremos com a nossa consciência. Então, este capítulo fala do quanto temos a fazer, o quanto temos a desfrutar de um percurso de evolução constante, de um percurso de aprimoramento constante, que não cessa. Pela nossa limitação de consciência, nós achamos que nós paramos. Desencarno, paro, né? Vou renascer, paro. Não, nós não paramos, não há parada. É uma escada crescente, algum degrauzinho às vezes é um pouco mais lento, né? Mais difícil de subir, outro é mais rápido, mas nós estamos num crescente de evolução, independente das nossas imperfeições, independente das nossas problemáticas espirituais que ainda nos prendem aqui a tanto sofrimento, nós não paramos de nos desenvolver. Nós não paramos de crescer. E é através da nossa atividade que nós crescemos. É através do nosso trabalho, do nosso empenho, das nossas missões, dos nossos afazeres, de tudo aquilo que nos compromete a uma melhoria a nós e ao semelhante, nos faz desenvolver. Uma boa palavra, uma boa atitude, uma oração, um bom pensamento, e a escadinha continua, a escadinha vai. Ah, mas erramos. Sim, erramos. Ainda somos espíritos em desenvolvimento. Não somos espíritos perfeitos. Não chegamos novamente à morada do Pai. Estamos chegando lá, crescendo para um dia nos afinarmos ao nosso Pai. Mas ainda não conseguimos. Estamos aqui envoltos de materialidade, desejos ainda carnais, impulsos primitivos de mágoa, de sentimentos próprios de narcisismo, de egoísmo. Então, ainda não conseguimos tudo. Mas a caminhada não para. Não para. Podemos estar um pouquinho preguiçosos, como fala uma pergunta aqui que nós vamos ler, em alguns momentos, mas a escala evolutiva não cessa. E este convite ao crescimento virá através do amor aos semelhantes. O amor que desenvolvemos pelos nossos filhos, irmãos, parentes, amigos, sociedade, vida, nos faz querer melhorar, nos faz querer progredir, né, para ancorar, para ajudar. E a nossa centelha sagrada que impulsa, que brilha, que pulsa buscando evolução. A centelha do Cristo,
a centelha crística do Pai que habita em nós. Então, todos nós temos o que fazer. Não há quem não tenha uma finalidade nesta existência. Não há quem que venha para o encarne ou desencarne sem um comprometimento com o seu aprimoramento. E é sobre isso que Kardec quis perguntar aos espíritos. Como fazemos? O que ocorre quando desencarnamos? Qual a relação do espírito encarnado com o seu desenvolvimento? Como ele pode evoluir, mesmo num ambiente tão materializado como a Terra? Kardec, na pergunta 558, eu vou me organizar, eu vou seguir as perguntas. Muita gente vai gostar, né, Mateus? Que eu vou seguir uma por uma. Então, como que Kardec envolve este conteúdo aos espíritos? Ele pergunta tudo que nós precisávamos saber nesse momento. Porque Kardec era intuído também, era um espírito, um missionário, intuído a desenvolver aquilo que a espiritualidade maior esperava dele. Então, as perguntas que Kardec fazia junto à sua equipe também eram intuídas para que a gente tivesse agora estes conteúdos todos. Então, na pergunta 558, Kardec diz o seguinte: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer se não sejam melhorar-se pessoalmente? Então, vejam, nessa pergunta, Kardec faz uma referência ao nosso crescimento, se ele está relacionado somente à nossa individualidade. E os espíritos nos explicam que nenhum de nós é capaz de ter um desenvolvimento isolado do crescimento universal. Ninguém desenvolve sozinho, ninguém se aprimora sozinho, sem a experiência com o semelhante, sem uma atuação no seu meio, não é? Nós não conseguimos crescer, nós só crescemos através do outro, do aprendizado com o convívio com os nossos semelhantes. Então, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Nós já estudamos aqui no curso que cada um de nós terá uma função, ou tem uma função, ao encarnar, e trazemos para esse desenvolvimento talentos, habilidades, facilidades, que nós chamamos de facilidades, mas são talentos, já desenvolvidos em outra encarnação, né? E que se abrem nesse momento, para que a gente possa cumprir as tarefas que nos ajudarão ao crescimento espiritual. Ao fazermos isso, nós contribuímos não só para o nosso crescimento, mas do nosso semelhante do universo. Quanto mais a humanidade se desenvolve, mais o planeta pode crescer na sua vibração energética. Então, tudo está relacionado. A vibração dos irmãos encarnados e desencarnados. A matéria. A gente pode imaginar a matéria do planeta como algo imutável, né? Mas não é. Com a evolução energética dos seus seres, encarnados e desencarnados, a matéria vai se tornando mais rápida junto à frequência emanada pelos seres. A densidade material se modifica. As vibrações minerais, as vibrações vegetais, as vibrações, elas vão se eterizando junto conosco. Então, quando nós evoluímos, a nossa vibração melhor, ela afeta positivamente o nosso meio. Então, quando nós evoluímos, nós não estamos somente nos auxiliando, mas nós estamos contribuindo com o crescimento do nosso planeta. E, por consequência,
este planeta responde trazendo melhores energias aos que amamos e a nós mesmos. Então, essa é a pergunta que faz Kardec. Nós nos desenvolvemos individualmente? Não. Quando nós crescemos, nós conseguimos auxiliar na harmonia deste universo. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Vocês já repararam quando nós estamos felizes, como nós não nos sentimos cansados? É o que diz aqui. Não há sofrimento, não há fadiga, aquele que trabalha na luz, aquele que busca o seu crescimento. Então, nós podemos sentir um cansaço físico aqui pelo corpo material, mas quando nós estamos felizes, nós estamos em prece, nós estamos em ação à caridade, em bons pensamentos, nós nos sentimos melhores, mais dispostos, mais leves. É o que fala esta pergunta. Aquele que busca o crescimento e a reforma, auxilia a si mesmo, auxilia o universo e tem a resposta deste universo, se sentindo cada vez mais feliz, com uma energia mais sublime, onde nada há de penoso. Penoso se torna aquele que ainda vibra na resistência ao seu crescimento. Quando nós pensamos, não farei nada pela minha melhora, eu estou sofrendo muito. Eu não estou conseguindo sentir a força espiritual que me move, que é interna em cada um de nós. Então, quando nós percebemos esta evolução, esta energia, nós não sofremos. Quando nós vamos a seara, ou estamos em prece, ou estamos lendo uma boa leitura, que nos cresce o espírito, o conhecimento, porque conhecimento também é crescimento espiritual, não é fácil, não é leve. Quando nós entendemos a matéria, não se torna mais fácil estudar. Então, nada disso se torna penoso. É o que fala Kardec para nós, e os espíritos respondem com essa grandiosidade. Lembrando que tudo aquilo que nós fazemos ao universo, nós vamos ter o retorno. Nós vibramos na luz, nós vibramos pela melhora, nós receberemos esta melhora. Né? Eu vou continuando as perguntas. Qualquer dúvida, podem ir me chamando, tá bom? Ou falando para eu ir mais devagar, vocês vão me ajudando, porque eu sou acelerada, eu vou correndo e eu preciso dessa chamada para ir mais devagar, tá bom? 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos imperfeitos inferiores? É o que nós estávamos falando. O Pai não quer somente os filhos perfeitos. O Pai não ama somente os filhos que já chegaram ao final da caminhada. O Pai ama a todos, indistintamente. O Pai não ama mais aquele que já conheceu o desenvolvimento espiritual. O Pai dedica o seu amor ao despertar de consciência de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Porque ele convoca milhares de irmãos para o socorro dos desesperados. Porque o nosso mestre convoca falanges organizadas para socorrer os vales mais tristes e sombrios. Porque o amor do Pai é infinito e universal. Ele não ama mais aquele que já coordena a falange de cura. Esta é a perfeição do divino que nós não conhecemos, que nós amamos conforme os nossos interesses, os nossos ganhos,
as nossas simpatias, as nossas afinidades, porque somos pequenos perante o crescimento da espiritualidade. Mas como dizia Jesus, o amor terá que chegar a todos, não é? Como ele exemplificou tantas vezes, especialmente no momento da sua despedida carnal aqui, no momento da crucificação, mostrando a nós que aquele irmão que sofria ao seu lado estaria ao lado dele, independente daquilo que ele tivera cometido na terra, pelo amor sincero que ele carregava. Então, Jesus sempre nos deu as provas de que para ele não havia distinção. Havia amor a todos. Exemplo do Pai Maior, de Deus nosso Pai. Então, todos terão funções? Sim. Se todos merecem o amor divino, se todos têm um lugar neste universo, não há privilegiados, todos têm tarefas, todos têm funções, sim. Falamos, inclusive, numa das aulas passadas, que havia a necessidade de irmãos que controlassem os ventos, as marés, pelas energias, né? O clima, organizassem as chuvas quando necessário. Muitos irmãos trabalham junto às forças da natureza. Muitos irmãos, como diz aqui a resposta dos espíritos, têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como arquiteto? O que seria do arquiteto sem o pedreiro? O que seria da construção sem o irmão que carregasse a areia e o cimento? Então, os espíritos nos dão aqui este exemplo. Nós ainda separamos quem gostamos. O Pai não faz isso. O Pai ama a todos e todos têm o seu papel de trabalho na espiritualidade. Podem não querer, têm o livre-arbítrio de não querer? Sim. O Pai nos ama tanto que aceita o nosso livre-arbítrio. Não, eu não vou fazer. Eu não vou trabalhar. Eu não vou auxiliar. Está bem. Está bem. O amor recebido será o mesmo. Mas este crescimento é necessário. E este tempo de parada traz o quê? A ociosidade, traz o vazio, traz o cansaço, traz a dor, traz o sofrimento. Então, este tempo que nós nos recusamos a crescer, nós não vamos para trás. A espiritualidade nos ensina que nós não caminhamos para trás. Nós não voltamos, nós não damos ré na evolução. Mas nós perdemos tempo. E esse tempo perdido é sofrido. Traz sofrimento para nós. Só um minutinho que meu cachorro está chorando aqui, eu vou pegar ele. Só um minutinho. Desculpa, ele foi embora. Ele queria colo, mas ele foi embora. Desculpa. Então, este tempo onde nós não estamos trabalhando pelo universo, trabalhando por nós mesmos, nós sofremos. Né? Nós nos sentimos como se nós estivéssemos num trabalho e equipe, num grupo, e só nós não queremos participar, só nós não queremos conhecer. É a sensação da exclusão, do ser diferente. Todos nós já passamos por essa dor. Porque nós que estamos aqui em algum momento, ou nesta encarnação ou em outra, nos mostramos um pouquinho ansiosos, provavelmente em algum período. E temos marcas disso no nosso espírito. Por isso que hoje trabalhamos pela nossa melhora.
que seja um aprendizado na vida de cada um de nós. Tem áreas que, às vezes, a gente precisa dar corda um pouquinho, né? Precisa buscar a força divina para aquelas áreas ali crescerem. Então, é isso que diz esse capítulo, essa pergunta. Todos temos algo a fazer, algo a dar, algo a contribuir. Todos temos. Se todos tivessem o conhecimento intelectual nesta encarnação, quem faria os trabalhos com as mãos? E se só tivéssemos irmãos que trabalhassem com as mãos, como faríamos uma construção maior? Dependemos uns dos outros. E como nós já falamos, nesta encarnação, nós estamos aqui na diversidade deste empenho espiritual para que nós possamos aprender. Não é? Então, essa é a pergunta de Kardec aos espíritos. E aí, na outra pergunta, 560, Kardec pergunta: tem atribuições especiais cada espírito? Cada um de nós, ao longo da existência, encarnada ou desencarnada, teve aprimoramentos, né? E vamos, ao longo da evolução, desenvolvendo áreas, porque não temos ainda uma evolução, uma consciência tão expandida para estudar música, arte, sociedade, filosofia, matemática, astronomia. Nós já falamos sobre isso, nós fragmentamos o conhecimento. Os grandes pensadores conhecem todas as ciências. Não é que eles conhecem todas as ciências são todas interligadas. Não existe ciência separada. A química está ligada à física, que está ligada à matemática, que está ligada à filosofia, que está ligada à biologia. Todas as ciências têm uma lógica única na razão do conhecimento. Mas nós não conseguimos. Então, nós separamos, né? Nós separamos e falamos assim, vamos estudar isto, vamos estudar aquilo, em cada encarnação a gente estuda um pouquinho. Quando vem uma atribuição, onde nós vamos escolher o trabalho? Eu desencarno hoje. Marina, você vai trabalhar desencarnada nas atribuições que eu entendo serem favoráveis ao meu desenvolvimento e ao desenvolvimento do meu semelhante na espiritualidade. Nós precisamos lembrar que a nossa visão na Terra é material. Quando nós chegamos na espiritualidade, as preocupações que nós temos com a Terra, com as coisas da Terra, se modificam na visão do espírito desencarnado. Né? Então, dependendo da minha evolução, eu caminho sem me cansar na espiritualidade. Os mais evoluídos quase levitam, se transportam com mais rapidez, sem se cansarem. A gente pode pensar, nossa, mas que coisa estranha. Não é estranho. O espírito, quanto mais desenvolvido, mais ele se locomove, maiores distâncias ele percorre. Nós já falamos, inclusive, que os espíritos evoluídos mudam de um planeta para outro. Não na nossa condição evolutiva, mas na condição do Cristo. Cristo percorre Marte, Júpiter, Plutão, no pensamento. E nós nos deslocamos ali na colônia, vamos ser mais ali, vamos por um exemplo mais próximo à nossa vida, nós vamos desencarnar, a gente tem que se locomover ali na colônia, pode ir um pouco mais rápido, um pouquinho mais devagar, alguns precisam de locomoção, de ajuda, de transporte, outros não. Mas a gente vai ter a preocupação de comprar um carro, ter um carro? Não, são outras preocupações que nós vamos ter lá. Então, as nossas experiências no desencarne se modificam, porque aquelas preocupaçõezinhas do dia a dia aqui da Terra não vai ter. Né? Não vai ter. Aí tem que fazer aquele boleto, aquela burocracia que nós vivemos na Terra, tudo isso vai se modificar. Eu já vou ver a pergunta, viu, Arnaldo? Boa noite, Arnaldo, tudo bom? Eu já vou responder sua pergunta, tá? Só vou concluir essa pergunta aqui. Então, é muito importante que a gente entenda que quando nós chegarmos na espiritualidade,
Nós vamos levar os nossos conhecimentos, vamos ter atuações lá, mas no enfoque da espiritualidade, né? Se um ser encarnado ou desencarnado persiste em praticar o mal ou provocar o sofrimento ao outro, ele permanece no estado evolutivo que encontra, deixa eu pôr o óculos, que se encontra e não evolui. Para nós kardecistas, Arnaldo, o crescimento é constante. O fato de você estar vivendo, você já está evoluindo. O fato de você estar neste corpo material, que é vamos dizer assim, um peso ao espírito, estar encarnado nos traz muita evolução, mas não é fácil encarnar. O peso da matéria, o cansaço físico, as energias densas que vivemos aqui, já nos faz evoluir. Então, para o kardecismo, sempre estamos evoluindo. Quem comete o mal adquire comprometimentos com as energias deliberadas. E estas energias acabam nos reencontrando. Então, vamos dizer assim, Arnaldo, a gente vai ter mais coisas a resolver persistindo no mal. Você continua evoluindo, mas você vai ter ali coisas a resolver que, não cometendo o mal arbitrariamente, você não teria que, mais tarde, vamos dizer assim, resolver, tá? Então, o crescimento espiritual é constante, mas a persistência no erro faz com que a gente perca tempo e tenha que retomar, né? A gente briga com alguém, a gente comete um erro, a gente faz uma maldade. Nós já nos sentimos mal até de fazer isso, então isso já é um bom sinal, uma consciência de espiritual. Você se sentiu mal de fazer o mal, já é uma consciência. Se a pessoa persiste em fazer o mal, ela está ali, né, com esclarecimento, ela está ali adquirindo o quê? Comprometimentos com esses irmãos e consigo mesma. Então, vamos evoluindo, mas perdemos tempo e sofremos. É que nem na escola, eu faço de qualquer jeito a prova, não tenho paciência, escrevo qualquer coisa só para tirar da frente, essa prova vai ter que ser feita de novo, não tem jeito. O aprendizado precisa ocorrer, né? E se nós lembrarmos na nossa vida, tudo aquilo que nós conseguimos hoje avaliar que não foi tão ok na nossa vida, que não foi tão favorável a nós mesmos, que agimos com imprudência, nós sabemos o peso que nós carregamos com isso. Fica aquele sentimento de que não foi ok. Só esse sentimento já nos faz sofrer, né? Então, o aprendizado, ele não é uma coisa simples. Quando nós falhamos, o peso do reajuste não é uma coisa fácil. Por isso que o Evangelho, as palavras de Jesus e a força crística precisa nos sustentar. Porque quando a gente percebe o erro, a gente já tem que se policiar para não acumular mais dificuldade na nossa caminhada, não é? Então, todos nós temos essas dificuldades, todos nós falhamos, todos nós erramos, mas elas nos trazem um peso grande. Os nossos erros trazem um peso difícil na nossa vida, né? Para todos nós. Então, por isso que fala a segunda pergunta que nós lemos hoje. É pesado para o espírito esclarecido o trabalho constante? Não, ele nem sente, ele faz com tanto amor aquilo, com tanta... Quando nós estamos com a consciência em paz, nós nos sentimos bem, né? Então, é a leveza do espírito que traz esta paz. E é o desenvolvimento, que nós aqui, ainda na tridimensionalidade, temos um percurso ainda grande para percorrer. Muitos aqui já evoluíram bastante, nós vamos mudar aí a nossa fase de vibração, mas estamos na caminhada ainda, não está fácil. Por isso que a gente precisa se ajudar, porque todos nós ainda temos muitos problemas, por isso que a gente precisa se ajudar. Né? Tá bom, Arnaldo? Eu acho que respondi sua pergunta, né? Obrigada. Bem, atribuição especial, ninguém é privilegiado, ninguém vai ganhar uma missão especial. Todo mundo vai ganhar uma missão, um trabalho de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu... Não tem privilégio. Olha, Marina, eu vou te dar uma missão especial. Não.
Mesmo porque, se eu receber uma missão além da minha condição de cumpri-la, eu vou falhar. E se eu falhar, vai ser muito ruim para mim, vai ser muito sofrido. Então, nós só vamos aceitar missões possíveis. E a espiritualidade não vai permitir que a gente assuma trabalhos que nós não podemos cumprir. É como no profissional. Se eu sou advogada, se eu sou professora, o que eu vou poder fazer? Eu vou assumir uma ação, eu vou assumir uma aula, eu não posso assumir uma cirurgia de saúde. Assim, na espiritualidade é a mesma coisa. Eu só vou assumir aquilo que eu tenho propriedade, conhecimento, sabedoria, segurança para assumir. Então, não se preocupem. Vamos chegar na espiritualidade, nada vai ser além do que a gente possa fazer, tá? Nada. E como aqui, não é esperar o desencarne para trabalhar, nós trabalhamos aqui diariamente. Diariamente nós emanamos energia, diariamente nós temos relacionamento com as pessoas, diariamente nós executamos uma tarefa. Tudo isso faz parte da evolução do planeta. Tá certo? Então ele fala, presidindo sucessivamente o que... Tá. Atento. Assim, tal espírito cumpriu hoje nesse mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou cumpriu o seu, em época diversa na terra, na água, no ar. O que ele quer dizer com isso? Que o que eu cumpro hoje, que eu aprendi hoje, lá na frente eu vou estar em aprendizados diversos. Nós vamos conhecer todas as ciências. Vamos ter contato com todos os conhecimentos científicos da Terra. Então, até conhecer todos, vamos encarnando, vamos estudando, né? Teremos domínio das forças da natureza quando formos espíritos evoluídos. Né? Pergunta 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Aí os espíritos respondem: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando a outros a só adquirirem com esforço. Como nós falamos, o Pai de misericórdia e bondade, perfeição suprema, dá a todos a mesma oportunidade. Se hoje eu domino a ciência, amanhã eu pedirei uma encarnação, onde eu carregarei o cimento, para que eu desenvolva a minha humildade, a minha simplicidade. Então, em determinada encarnação, eu posso ter uma condição intelectual enorme e pedir em outra encarnação a simplicidade, a ignorância acadêmica, até a limitação cognitiva, ou seja, até a dificuldade em aprender, para desenvolver a minha humildade. Então, nós passaremos por muitos aprendizados. Feliz aquele que aprende através das palavras de Jesus para não passar por tantas dificuldades, né? Que a gente possa utilizar o Evangelho para ser para nós a base necessária para esse crescimento. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos desta arte. Ninguém vira um maestro sem ser músico, né? O maestro é conhecedor de todos os instrumentos, sons, ritmos, tons. Então, nós vamos estudar saxofone, o violino, a flauta, para um dia ser maestro. É isso que ensinam os espíritos, e não significa
o fato de hoje eu ter um conhecimento científico, que amanhã eu vou pedir uma encarnação com o mesmo conhecimento. Não significa que os irmãos com dificuldades intelectuais hoje, sem escolaridade, sejam menos desenvolvidos do que irmãos com uma grande intelectualidade. Muito pelo contrário. Eu nunca esqueço uma passagem de Chico que contava, acho que foi de Chico, no livro de Chico, onde haviam as histórias, eu não sei se é Chico, eu vou ver para vocês a biografia, que dizia que um irmão desencarnou e ele trabalhava como presidente de um centro. Ele era o presidente, ele conhecia o evangelho, ele conhecia os trabalhadores, ele organizava, ele tinha uma espiritualidade muito desenvolvida. E ele, ao desencarnar, chega à espiritualidade e o recebem com muito carinho. Parabéns por todo o seu trabalho. Você tem muito a realizar agora na espiritualidade, com tudo que você já realizou na Terra. E você vai ter um orientador para fazer esse trabalho para você. Nossa, que bom, que boa notícia que eu vou ter, né? Um guia que me ajude aqui para cumprir meu trabalho. E quando o apresentam, era um senhor que somente colocava água nos copos para que estas águas fossem, vamos dizer assim, né, trabalhadas para a espiritualidade, como no centro nós fazemos, para que a água seja fluidificada com as energias e medicamentos da espiritualidade. E esse senhor, ele só colocava, só não, né, ele colocava as aguinhas ali para que os assistidos, ao saírem do trabalho, tomassem água, e ele era o mentor espiritual deste presidente. Então, esse ensinamento, Chico nos traz que nós aqui na Terra não temos a menor condição de avaliar a espiritualidade do nosso semelhante pela tarefa que ele realiza. Não é? Um irmão que hoje não pode não saber ler, pode ter a grandiosidade de um espírito evoluído e, ao chegar na espiritualidade, saindo da matéria, ter um conhecimento profundo das diferentes ciências. Então, nos cabe aqui a humildade, o respeito ao semelhante e saber que nós somos ainda muito pequenos perante a perfeição de Deus. Temos que ter a humildade de respeitar os nossos semelhantes, como são todos iguais perante Deus. Tá bom?